Olá, a gente está aqui na segunda temporada do projeto Vozes de Gaia, cuja temática é Água e as Comunidades. Dessa segunda temporada, como a pandemia arrefeceu um pouco e a gente pôde vir para o estúdio, a gente foi possível ter a presença de alguns importantes protagonistas nesse processo, e eu estou aqui com o Marcos, que é aluno de Direção de Arte da Faculdade da EMAC, né, Faculdade de Música e Artes Cênicas. A gente está também com a Ana Clara, que é da mesma graduação, e eles são alunos, né, da Universidade Federal de Goiás, onde eu sou professora, e a gente está juntos nesse projeto, e tem uma equipe aqui no fundo com a gente, da mesma graduação, para que a gente possa fazer um bate-papo com a Angélica Mendes. A Angélica Mendes está com a gente aqui, via computador, né, via webconferência, porque ela está lá em Rio Branco, e a gente vai conversar com ela a partir dessa interação, nós três dentro do estúdio e a Angélica no Rio Branco. Eu só queria destacar uma novidade dessa segunda temporada, que a gente vai disponibilizar essas entrevistas e esses bate-papos na íntegra pelo Spotify, então a gente vai ter um perfil de podcast dessa vez, e algumas das melhores partes a gente vai lançar em vídeo, tornando o material um pouco mais curtinho e mais dinâmico também. Então vamos ao que interessa. A gente vai falar então um pouquinho sobre a trajetória da Angélica Francisca Mendes Mamed. Ela tem apenas 31 anos, mas já é graduada, mestre e doutora. A graduação dela foi em Ciências Biológicas, com mestrado em Ecologia e Conservação, e ela é também doutora em Ecologia e Evolução. Ela é articuladora do Comitê Chico Mendes, que é um movimento criado para a gestão e difusão da memória do seu avô, Chico Mendes, que foi assassinado em 1988, lutando pela conservação e preservação da Amazônia e desses povos originários que ali vivem, né? Então, a gente tem uma ação interessante que a Angélica vai conversar com a gente aqui hoje, envolvendo esse comitê e todas essas discussões que eles fazem e os projetos que trabalham lá junto com as comunidades locais. Para fazer a primeira pergunta, eu vou convidar o Marcos, que vai, então, falar com a Angélica. Boa tarde, Angélica. Minha primeira pergunta que eu tenho para você como uma ativista socioambiental e articuladora do Comitê Chico Mendes, queria saber se você pode compartilhar com a gente um pouco das histórias, memórias e líderes do seu avô e líder seringueiro Chico Mendes. Boa tarde, Marcos. Obrigada, Lara. Então, gente, eu vou começar bem no começo aqui, né? O meu avô nasceu no Seringal, e ele foi, desde os 8 anos de idade, ele trabalhava como seringueiro, e ele só foi alfabetizado aos 17 anos de idade. Ele teve uma alfabetização diferente lá na floresta, porque o que aconteceu foi que um jornalista, que ele estava refugiado, o nome dele é Euclides Távora, ele morava numa colocação ao lado da colocação do meu avô, né, do meu bisavô, que meu avô morava com o pai. E esse jornalista, que era escritor da coluna Prestes, ele alfabetizou meu avô utilizando esses jornais que ele trazia, né, do trabalho dele como jornalista. Então, a alfabetização do meu avô foi uma alfabetização com esse senso crítico, com a questão social muito embutida dentro do não só da educação, né, mas do processo do trabalhador como um todo. E aquele período, né, de luta, né, que é um grande destaque, né, que levou o meu avô a ser conhecido, ele foi um período onde o governo era o governo militar, que fazia aquela propaganda de levar a gente para a Amazônia como se não tivesse gente morando na Amazônia, aquela questão de ocupação, né? Então, mas o que acontecia é que existiam famílias que viviam lá há algumas gerações já, como os seringueiros, e os povos indígenas também, né? E dentro desse movimento, os fazendeiros, os donos dessas terras, né, porque as terras eram vendidas, então esses donos chegavam lá e tiravam essas famílias do seu território
E em um movimento pacífico, eles criaram um movimento chamado Empate, que foi o ato de impedir e empatar que essas terras fossem tomadas. Esses empates, as famílias se juntavam, né, quando chegava o fazendeiro lá para desmatar, as famílias se juntavam e impediam que ele tomasse suas terras. Então, assim, tipo, eles realmente faziam uma corrente humana, né? Eles não deixavam que houvesse desmatamento naquela terra. Essa luta que no começo parecia que era para salvar, né? Tipo, aquele pedaço de terra, árvore, que era por posse, eles foram percebendo que a importância dessa floresta para o planeta. Já naquela época, bem, né? Tipo, há mais de 30 anos atrás, 30, 40, 50 anos atrás. Então, assim, tipo, tem uma frase do meu avô que eu gosto de destacar, que é: no começo eu pensei que eu estava lutando para salvar as seringueiras. Depois eu pensei que eu estava lutando para salvar as florestas. E por último eu entendi que eu estava lutando pela humanidade, né? Então, assim, tipo, essa luta aí juntou a questão ambiental, a questão social, né? Por isso que a gente fala do ativismo socioambiental. E dessa luta, dessa organização, né, entre os seringueiros, eles começaram a pensar nesses modelos, né, de território, vamos dizer assim, né? E como resultado dessa luta deles, eles começaram a pensar nos modelos de reservas extrativistas, né? Que é um modelo onde a terra pertence ao Estado, né? Mas que é de usufruto desses trabalhadores tradicionais, né? A gente está falando de povos tradicionais que moram nesse território. E dois anos após o assassinato do meu avô, aproximadamente 1 ano e pouco, 2 anos, foram criadas as primeiras reservas extrativistas, que pra gente é o principal legado dele, né? Essas reservas extrativistas, hoje em dia, elas protegem milhões de hectares aqui no Brasil, e estão espalhadas por territórios marinhos, Amazônia, Cerrado, e todos os biomas. Então, assim, tipo, em resumo, acho que tentando resumir, né? É isso, a história dele, assim, a importância do legado dele, principal. Mas tem muita coisa, educação. Eles usavam o método de Paulo Freire também para alfabetizar os seringueiros. Então tem bastante coisa aí nessa história, viu? Obrigado. A gente vai, então, agora passar para a Ana Clara fazer a próxima pergunta. Oi. Primeiramente, é um prazer estar falando com você. A sua luta vai muito além de só um legado familiar, porque você continua ela de várias formas. E a minha pergunta é justamente sobre isso, né? Sobre a sua atuação individual como ativista mesmo, do meio ambiente. E mais especificamente do Festival Jovens do Futuro, né? Que uniu o legado do seu avô Chico Mendes com uma luta dos jovens e as manifestações em relação às crises climáticas e os povos da floresta. E a gente queria saber um pouco mais do conteúdo resultante dessas reivindicações, né, geradas pelo festival. Obrigada, Ana. Então, assim, eu fui criada meio que nesse meio, né? Fui conhecendo meu avô pelos companheiros dele e entendendo a importância dessa luta. E minha mãe também é uma pessoa que deu continuidade, né? Que tem trabalhado muito por isso. E assim, eu morei alguns anos fora de Rio Branco, fora aqui do Acre, morei em Cuiabá, depois morei em Goiânia também. E acaba que mesmo assim, tipo, alguma coisa me puxava, né? E acho que até essa sensação de... não sei se de injustiça seria a palavra, né? Mas tipo, de preciso fazer alguma coisa, né? Para ajudar também. Uma das coisas que meu avô deixou que foram muito interessantes foi uma carta que ele escreveu que foi destinada para os jovens do futuro. Então, a carta começava com atenção jovens do futuro. Aí ele falava que em 6 de setembro do ano de 2120 aconteceria o centenário ou o primeiro aniversário de uma Revolução Socialista Mundial, né? E aí, quando a gente está... o Comitê Chico Mendes, ele, de alguns anos para cá, ele começou a trabalhar, né, com essa perspectiva da juventude como essa herdeira desse legado. E aí, em 2020, que seria o ano da carta, 6 de setembro de 2020, né, que seria o começo dessa revolução, a gente começou a fazer o Festival Jovens do Futuro. O primeiro Festival Jovens do Futuro, a gente
convidou jovens de vários lugares do mundo, então apareceram jovens de 20 países, foi online, né, porque já era na pandemia, 20 países e, tipo, muitos jovens do Brasil também, enfim, que a ideia era difundir essa carta mesmo. Mas o que sempre me tocou muito é que desde 2018, 2019, não sei, a juventude já tinha destaque nessa luta contra a crise climática, né? A Greta já vinha trazendo isso. Hoje em dia, a Chai Suruí também é essa pessoa que simboliza essa luta, né? Da juventude, dos povos tradicionais. Então, assim, tipo, é uma coisa assim que ele viu, conseguiu enxergar lá na frente que ia acontecer e a gente acredita que realmente está acontecendo, sabe? E, enfim, a ideia que todo ano tem. Ano passado, a Tia, inclusive, foi parte do festival, junto com a Hannah, que é uma ativista do Amapá. Então, assim, é isso. A gente acredita muito, né, que essa visão que ele teve realmente é verdade. A gente está vendo aí a juventude mobilizada e a gente está aqui na base, né, trabalhando junto com as pessoas das reservas extrativistas, nossos companheiros indígenas aqui do Acre, mais, né, pela questão geográfica, mas a gente trabalha com jovens de toda a Amazônia, de todo mundo, pensando nessa revolução, né, que ele pensou aí. Muito legal essas experiências. Eu queria te perguntar, Angélica, sobre o que você estudou durante toda a sua jornada aí acadêmica, né? Assim, também de experiência de vida, juntando Amazônia e Cerrado, assim. Como que esses dois ecossistemas se relacionam, assim, em termos de águas, em termos de extrativismo, em termos de a possibilidade de do agronegócio nesses dois ambientes, nesses dois ecossistemas e etc. Ótimo, Lara. Então, eu fiz mestrado em Cuiabá, né? E faculdade, mestrado e o doutorado eu fiz aí em Goiânia. Então, assim, tipo, eu tenho realmente uma vivênciazinha, vamos dizer assim, no Cerrado, né? Principalmente quando fala do ponto de vista acadêmico. E assim, uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer aí foi o professor Altair Salles. E a paixão dele pelo Cerrado, assim, tipo, é incrível. E agora eu não consigo me recordar quem falou essa frase, mas assim, me marcou que a Amazônia, ela encanta pela grandeza e o Cerrado pelos detalhes, assim, sabe? Então, assim, tipo, o Cerrado realmente é muito encantador. E quando se fala em águas, né, a gente sabe da importância que esse ecossistema ele tem, que ele é o berço de grandes rios que cortam o nosso Brasil aí, né? Então, assim, tipo, o Cerrado eu conseguindo acompanhar até os projetos dos meus amigos, até um pouco do que eu estudei, assim, sabe? É incrível essa capacidade do Cerrado de água, assim, de plantar água, né? Tipo, de brotar água, assim. A gente vê isso até pelas cachoeiras, pelos córregos, né? Não são rios grandes, mas são as nascentes de grandes rios. Enquanto que na Amazônia a gente tem aqui a gente tem essa água mais barrenta, né? Quando eu falo do Acre, eu até estava comentando com alguém esses dias, que os rios do Acre eles não são tão largos que nem o rio Amazonas, que nem lá no Pará também os rios são. Aqui o rio é mais estreitinho, assim, é um rio que já está bastante assoreado, já perdeu bastante a mata ciliar, era um rio usado para navegação, e já são outras características, assim, né, que diferem bastante, assim, se você for parar para pensar. Mas de ambos de grande importância, né? Mas eu acho que o principal que a gente consegue hoje diferir o Cerrado da Amazônia é a degradação, é o desmatamento. Infelizmente, o Cerrado já está muito, 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 muito prejudicado, porque eles não sei de onde se tirou que é tipo um campo, não vai fazer falta, não é o pulmão do mundo. Então, assim, tipo, entenderam que não precisava preservar o Cerrado, né? E a gente sabe que não é assim, que jamais que a importância, né, do Cerrado.
para o resto do Brasil também, assim como a Amazônia, né? A Amazônia a gente tem os rios voadores, né? Que levam água lá para a região sudeste. E tem toda uma importância também, que esses rios, através das plantas mesmo, né? Da transpiração das plantas. Acho que uma outra coisa que eu queria falar é que, por sua vez, a polêmica do momento, que é o Mato Grosso, que não quer mais fazer parte da Amazônia Legal. Não sei qual que é o trâmite que eles estão fazendo para fazer isso, mas a gente está vendo aí que eles, para diminuir a proteção, está querendo dizer que nós não somos Amazônia, somos Cerrado e pode desmatar aqui, como se o Cerrado não tivesse uma importância que tem, né? Então, acho que todos os biomas são de extrema importância, mas esses dois são de grande importância e a pecuária está aí destruindo cada vez mais o que pode e o que não pode, né? E não lembro de números, assim, de quanto do cerrado que já foi desmatado, mas é muito, em nome de uma soja que vai para outros países, para alimentar gado, muitas vezes, não é para alimentar, né? Tipo, a gente viveria muito bem se a gente soubesse usar mais da agricultura familiar, né? A gente está vendo aí um cerrado entupido de soja, de agrotóxico, enfim, tirando águas de rios para plantar, para usar nessas plantações, em detrimento da riqueza de poucas pessoas, enquanto a maioria das pessoas até passam fome, né, nesse momento que a gente está vivendo. E pensando em relação aos povos tradicionais, comunidades tradicionais, eu penso nos produtos que são os produtos de uma sociobiodiversidade, né? Que eu lembro que a história do Acre é muito marcada pela história da seringueira, por exemplo, assim. Então a gente tem esses produtos da Amazônia que são o açaí, a copaíba, a castanha, a borracha. E como que no Cerrado também, gente, baru, piqui, né? Tipo, tantos outros produtos incríveis que alimentam né, que ajudam a manter essa biodiversidade, porque querendo ou não, quando você está mantendo um pezinho de piqui lá, você está mantendo, não é uma plantação de piqui, não é uma monocultura, né, é uma florestinha, né, cara. Acho que é isso. Excelente, são coisas para a gente pensar, né, para quem estiver assistindo e ouvindo esse produto. Vamos lá? Vamos. Então, Angélica, minha segunda pergunta que eu queria te fazer é até relacionado com o que você estava falando, só que em outro aspecto sobre a relação do desmatamento, que é sobre a questão dos povos originários, que até estava bem em voga nos últimos tempos por causa da questão da demarcação das terras. E eu queria te perguntar que eles, como um embrião do conhecimento tradicional, o que esses ensinamentos que eles carregam... peraí, deixa eu começar de novo. Me bananei, peraí. Eu posso começar já da pergunta? Tá. Então, o que eu queria saber um pouco era o que de ensinamentos... Peraí. O que há de ensinamentos nesses conhecimentos, o que eles são, como e por que são transmitidos para gerações e a quem interessa a invisibilidade deles. Marcos, pergunta bem complexa, assim, né? Os povos tradicionais, os povos indígenas, os povos extrativistas, os povos quilombolas, ribeirinhos, eles estão aí convivendo com essa natureza e tirando dela seu sustento há muitas gerações, né? E a gente sabe que na Amazônia, né, no Cerrado, nesses biomas tem itens de extrema importância e que a gente está vivendo numa crise climática que o mundo inteiro está disposto a ir a pagar para ajudar a gente, né? E quem são as pessoas que realmente protegem essas florestas são essas pessoas que estão lá dentro, esses povos tradicionais. Então, assim, além da forma como eles vivem e se relacionam com a casa deles, que é a natureza, de uma forma totalmente respeitosa,
Que, por exemplo, para os meus parentes, para os seringueiros, eles não podem caçar mais do que eles vão comer, eles não podem vender caçaram 2 veados, eles não podem vender essa caça de jeito nenhum, tipo, eles só podem caçar aquilo que eles vão usar para próprio consumo, assim. Então, assim, tipo, eles têm um modo de vida deles, assim, que totalmente respeita esses locais, né? E aí, quando a gente pensa no mercado, em tecnologia, pensando que o mundo é um mundo que está aí, pensando em consumir, a gente vê que na floresta tem muita coisa importante. Tem muitos projetos sendo feitos que são muito importantes para a preservação da floresta. Por exemplo, o cacau mesmo, né? O cacau orgânico, né? Fazer chocolate orgânico, o uso de artesanato, o próprio açaí, a própria borracha. O que eu acredito assim que falta e que existe algumas iniciativas já que trabalham isso, é a questão da tecnologia para a gente não vender somente esses produtos, essa matéria-prima, e sim vender um produto final. Gosto de usar um exemplo que tem uma empresa de tênis francesa que o tênis dela é fabricado com o solado com borracha aqui da Amazônia, borracha nativa, e o tecido do tênis é de algodão orgânico que é da Bahia. Então essa empresa ela remunera muito bem quem dá essa matéria-prima para elas, mas acaba que ela está fabricando esse tênis fora, assim. Se ela estivesse fabricando esse tênis aqui, por exemplo, ela estaria gerando muito mais emprego, muito mais renda aqui no Brasil, né? Que é um trabalho que dá certo. São tênis, uma empresa grande de tênis, são tênis de qualidade, tênis muito bonitos, mas que ela não está sendo produzido aqui, que poderia estar sendo produzido aqui, né? Aqui no Acre tem um exemplo também que eu vou até citar o nome dele, que é o Doutor da Borracha, que ele aprendeu a usar tecnologia e ele com a família dele vive muito bem a partir de produtos látex, mas eu falo muito bem mesmo, né? Então, assim, a gente tem essa ilusão de que desmatar vai trazer o desenvolvimento, quando, na verdade, a gente sabe que a gente está acelerando um modelo de destruição. Então, a gente sabe que não vai chover, daqui a uns anos o regime de chuva vai estar totalmente alterado. Então, assim, tipo, como que a gente vai manter uma plantação ou uma criação de animal vivo sem água, né? Então, a gente está falando de um modelo insustentável que as pessoas insistem em dizer que ele traz mais benefícios, quando, na verdade, não é. A gente poderia estar utilizando os recursos que a gente tem aqui, né? Que essas populações tradicionais vêm mostrando para a gente que é possível e não estar destruindo, né, esse modelo insustentável que, no fundo, que vai gerar vai ser um colapso em relação à alimentação, né? E sem falar na questão de vidas, né, gente? A crise climática, o exemplo, a gente vai pagar muito mais caro em uma conta de energia, em um alimento, porque não tem água, mas, e quem conseguir pagar, né, por isso, mas a gente está vendo aí as chuvas intensas em algumas regiões que causam desastres que não são naturais, não tem como ser natural, e que, como agora em Petrópolis, por exemplo, né, chove um dia, eu quero para chover em 1 hora, eu quero para chover em 1 mês, né? Isso é uma das consequências dessa crise climática que vai estar gerando, além tipo, de prejuízos né, materiais, vai estar acabando com vidas também. Então, assim, é um modelo insustentável versus um modelo sustentável. E é possível, sim, ter dinheiro, né, usando recursos naturais de uma forma que não acabe com eles. Eu ia falar justamente do tema que você abordou do Cerrado, porque eu também sou de Cuiabá, e a gente vê muito, muito próximo assim, da nossa realidade os efeitos, né, dessa civilização que é forçada e entendida como o progresso e a melhor escolha, mas a gente vê muito perto que, na verdade, não. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Na história, nós tivemos vários ciclos de intervenções na natureza,
entre o século XIX e o século XX, a gente teve, no caso, os seringais, né? Nos tempos atuais, por exemplo, o agronegócio. E às vezes a gente se vê meio perdido, sem saber se a gente vai estar sempre nesses ciclos de destruição. E a minha pergunta é se nós temos alguma alternativa para esses modelos não sustentáveis e se talvez o agroextrativismo seria um caminho, qual a sua opinião? Acabei respondendo um pouco na pergunta anterior, né? Mas, assim, eu acredito que existe sim um modelo, né? E a gente precisa de um investimento de tecnologia para que esses modelos, né, realmente consigam dar certo e trazer um impacto maior. Porque localmente já existe muita gente fazendo muita coisa, né? Quando a gente fala de cosmético, por exemplo, a quantidade de extração de óleo, seja de andiroba, copaíba, cupuaçu, né? Tipo, coisas do próprio açaí, das várias espécies de árvores e de frutas aqui da região, por exemplo. Amazônia, mais Cerrado também, né? Óleo de piqui, óleo de baru, óleo de... Nossa, vários frutos que tem. Esses já são produtos muito utilizados na indústria do cosmético. Aí volta aquela coisa que eu falei sobre a borracha, por exemplo. Onde estão essas indústrias, né? Tipo, podiam estar nessas cidades amazônicas e desenvolvendo essas regiões, trazendo emprego e trazendo uma outra visão também, que a gente tem que ter essa visão de que o consumo ele é prejudicial. Então não adianta só a gente mudar os produtos, assim, mas a gente tem que entender que a gente não precisa de tudo isso que a gente utiliza, por exemplo. Mas eu acredito, tem alguns projetos muito voltados para produtos específicos, laboratórios na Amazônia, assim, que já são voltados para, tipo, por exemplo, cupuaçu, né? Que produtos que dá para a gente fazer com cupuaçu? O próprio cacau, né? Mas a gente precisa de uma coisa em uma escala muito maior, né? A gente precisa que a gente está falando de uma comunidade tradicional que está fazendo um extrativismo, mas a gente precisa que essas comunidades entendam sobre negócios, sobre o mercado, sobre a questão de finanças, até a parte da produção, né? Então, assim, tipo, para a gente profissionalizar isso, que muitas vezes está sendo feito aí, a gente precisa de muito investimento, mas eu acredito que é possível sim. Bom, e agora a gente vai ter aí a participação lá de Guarulhos, né, com o Caio, fazendo mais uma perguntinha para encerrar esse nosso bate-papo aqui. Você pode ligar seu microfone, Caio? Oi, tudo bem? Oi, Angélica. A minha questão, né, essa questão final, é mais sobre esse papel das mulheres. Eu queria saber a respeito da visibilidade na economia, na cultura e na vida social, né? Se são e como são relevantes na dignidade e qualidade da vida dessa sociedade que a gente pode sonhar, dessa sociedade que a gente pode buscar. Se puder falar mais um pouco sobre isso, eu agradeceria. Legal, Caio. Então, o meu sentimento é que as mulheres estão cada vez mais protagonistas, né, dessa causa, desse movimento, dessa sociedade, quando a gente fala assim, de defesa da floresta. Começar pela... as mulheres, elas sempre fizeram um papel importante, só que na história foi muito pouco retratado, né? Elas iam colher castanhas, elas iam e ainda vão colher castanhas, tirar seringa, né? E exercem um papel muito importante, porque muitas das vezes elas são as chefes da família, né? Pensando em um contexto do panorama socioambiental atual, eu acho muito interessante que as maiores lideranças brasileiras são mulheres, que Soninha Guajajara na PIB, Nara Mariazinha Baré na COIAB, a própria minha mãe, Angela Mendes, no Comitê de Comentos. E, enfim, as mulheres elas estão surgindo com muita força assim, nesse movimento. As jovens, então, nem se fala, sabe? Eu tenho muito contato
com a juventude que está ativa nesse ativismo, e a maioria delas é mulheres, assim. E aí, uma das coisas interessantes quando a gente pensa nessa questão dessa emergência, dessa crise climática, é pensar que ela não atinge da mesma forma a todas as pessoas, né? A gente tem uma coisa, a gente tem um conceito que é chamado de, vamos falar, racismo ambiental, né? Que a gente, de injustiça ambiental, vamos falar assim, que é uma questão que a crise climática ela vai afetar de forma diferente mulheres, pessoas da periferia, povos tradicionais. Então, todas essas camadas da sociedade, elas vão ser afetadas de forma diferente. E a gente tem as mulheres como as provedoras do lar, chefes de família, né? As mulheres têm um papel muito importante. E, ao contrário dos homens, as pesquisas mostram que as mulheres elas estão muito mais associadas à conservação do que à destruição. Então, assim, as mulheres serão grandes afetadas. E eu acho assim, que existe um movimento muito maior de um cuidado maior por parte das mulheres também, quando a gente fala de meio ambiente. Acho que em resumo é isso, assim, pensando na mulher como foco, né? As mulheres estão aí fazendo muita coisa, mas sempre estiveram aí fazendo muita coisa, e elas são peças fundamentais, porque elas são as mais atingidas por essa crise climática. Grata, Angélica, pela sua participação. Obrigada, Marcos. Obrigada, Ana. Obrigada a toda a turma e toda a equipe que está aqui por trás dos bastidores. A gente vai encerrar, então, agora esse nosso bate-papo e te convidar para assistir e ouvir os próximos também. Muito grata, Angélica. Você quer fazer as suas considerações de fechamento? Obrigada, gente. Sempre bom falar com vocês, porque difundir essas mensagens são muito importantes, né? A gente acaba... aqui a gente tem estudantes de outras áreas, né? E acaba saindo um pouco da bolha, né? Então, muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada, Angélica, pela oportunidade. É muito bom a gente se ver, né, em outras pessoas e tal, e se sentir representado. Muito obrigada. Imagina.